E aí, pessoal, no podcast de hoje, o meu aluno, o Anderson, vai contar a história dele. Ele teve uma pancreatite e quase veio a óbito. E depois disso, ele mudou todo o estilo de vida, começou a fazer atividade física quase todos os dias. E ele vai contar aqui um pouco dessa história pra gente e como que ele mudou de vida, como ele fez para conseguir ter a constância de ir na academia todo dia. E aí, Anderson, quando que você foi diagnosticado? Conta aí pra gente como é que foi essa história. Eu tive uma pancreatite no finalzinho de 2019 e, na verdade, eu tive um episódio de muita dor abdominal, aí fui no hospital e lá o médico, a médica, na verdade, com meus exames, ela viu que eu tinha tido uma pancreatite. E ela queria fazer uma operação de remoção de vesícula. Uhum. E aí, no dia seguinte, quando fizeram o exame de ultrassonografia, eu percebi que, ao ler o exame, eu vi que não tinha nada na vesícula. Não tinha nada na vesícula, apesar de eu ter tido uma pancreatite. E aí, eu praticamente fugi do hospital. Procurei um outro médico, não fiz a cirurgia de remoção da vesícula. E aí, nesses exames, procurando outro médico, eu descobri, confirmou a pancreatite, mas que realmente não tinha nada na vesícula biliar. Seu estilo de vida, antes de ter essa pancreatite, como é que era? Nesse período, eu estava pesando aproximadamente 120 quilos. Eu tinha uma atividade física daquelas, eu vou na academia, então eu posso comer qualquer coisa. E durante o ano de 2020, eu tive várias crises de pancreatite. E aí isso teve uma sequela de um pseudocisto pancreático, que esse negócio cresceu chegou a um volume de 1.320 ml em 2021. Durante o período, o ano de 2020, eu encontrei alguns médicos, e eu tive uma internação no Mater Dei. Aí lá foi onde, quando eu comecei a fazer todos os exames, eu descobri que eu estava com a diabetes devido à pancreatite, que a produção de insulina estava baixa, eu estava resistente à insulina devido ao sedentarismo, aquela coisa toda. Então eu comecei a tratar a diabetes. E aí comecei a tomar as medicações e ainda não fazia uma atividade física regular, Aí eu iria fazer essa cirurgia para poder fazer a drenagem do líquido do pâncreas, mas como estabilizou, o médico decidiu aguardar e aí na virada do ano, de 2020 para 2021, aí eu tive uma internação forte, pesada. Aí eu fiquei 15 dias no hospital, mas também não foi necessário fazer a cirurgia, porque eu tive uma melhora muito rápida, E aí, só que aí nessa internação eu decidi que eu iria fazer a cirurgia mesmo para poder ficar livre do problema. E aí eu tive duas situações, porque como era uma cirurgia nova, era uma cirurgia sem corte feita pelo esôfago, a ideia era colocar uma prótese furando o estômago, conectando o estômago e pâncreas e drenar todo esse líquido. Só que essa prótese ia ficar lá, eu não sabia que essa prótese ia ficar direto lá. E aí, quando eu fui verificar no plano de saúde, o plano de saúde não cobria, porque essa cirurgia não estava na lista da ANS, E aí eu falei, então, vou fazer particular. Aí o Estado, na época, o governador tinha criado um decreto que era proibido cirurgias eletivas para reservar leito para o Covid. No hospital particular, que estava índice de ocupação bem baixo, eu não podia fazer cirurgia. E aí teve uma dessas aí, eu tive uma segunda internação, que eu só consegui internar devido a ter 3 crises seguidas, já está chegando tomando morfina para poder aplacar a dor, aí eu consegui a internação. E aí internei, e aí fui fazer, aí fiquei no hospital mais ou menos uns 15 dias, e durante esse período eles descobriram que eu estava com hemorragia no pâncreas, fui para o CTI, fiquei em avaliação, e aí teve uma noite lá que o médico veio conversar comigo, e aí ele não me falou nada, nenhuma notícia ruim, mas da forma que ele me olhou, para mim, essa seria aquela última noite, eu ia morrer naquele dia. Você sentiu ali que o pessoal tava sem esperança, tipo? Tipo, mais ou menos isso, E aí eu falei pro médico, pessoal, doutor, o nome dele é doutor Alexandre, eu falei,
vamos fazer a cirurgia, se eu morrer, morreu, e acabou, eu não aguento isso mais não. E naquela noite eu pedi muito a Deus que se eu tivesse que morrer, eu não aceitava, em paz. Mas se eu pudesse, se tivesse uma chance de eu ficar, a única coisa que eu queria era criar minha filha. E aí no dia seguinte minha hemoglobina estabilizou, tinha parado de cair, eu já tinha chegado no limite de reserva que eu ia ter que precisar de uma transfusão. Mas aí no dia seguinte, quando coletaram o próximo exame, ele estabilizou e começou a subir. Aí melhorei. Saí 4 dias, depois de 4 dias de internação, saí do CTI, voltei pro quarto. E aí fiquei mais 2 semanas no hospital. Mas você melhorou do nada, né? Aí fui melhorando. E aí falaram só, não vai precisar de fazer cirurgia. Quer dizer, não é que precisa, não vai precisar de fazer cirurgia. Então, já que você melhorou, nós vamos esperar a inflamação baixar, aí você sai, faz os exames todos, e aí você volta, a gente faz a cirurgia com calma, que aí agora a gente, do jeito que tá, não dá pra fazer a cirurgia. E aí 15 dias depois que eu fiz os exames, e aí descobri que aquela hemorragia que estava ocorrendo foi uma fístula que tinha ocorrido, o pâncreas, a cauda do pâncreas se fundiu com o estômago. Seria a cirurgia que o médico ia fazer, colocar a prótese. Só criou uma prótese natural, drenou todo o líquido, melhorei. Aí o médico falou comigo, então, quando ele viu minha tomografia, ele falou assim, seu corpo já fez a cirurgia. Para mim foi um milagre, né? E aí peguei os meus exames e falou assim, daqui 60 dias você faz uma endoscopia para verificar como é que tá a cicatriz no estômago. Aí eu fiz a endoscopia, e aí o médico olhou e falou, olha, cicatrizou tão bem seu estômago que eu não sei por onde passou, não. Aí eu voltei no médico do pâncreas. Então é como se sozinho seu corpo tivesse feito o que precisaria ser feito. Olha como é que o nosso corpo é, né? Teoricamente isso. Pro pessoal aí, igual você falou, né? Se sentir como se fosse um milagre mesmo, né? Uhum. Então, imagina, e foi tão bem feita a cirurgia do corpo que o médico ainda não viu a cicatrização, né? Cicatrizou tão bem que não deixou marca, né? Isso. Então aí eu voltei, né? Quando o médico especialista em pâncreas, ele falou comigo, olha, agora é o seguinte, você ainda está diabético, você não vai precisar de fazer sua cirurgia mais, porque seu corpo já fez a cirurgia, e aí você tem que ganhar massa muscular para poder combater a diabetes. E aí eu saí, aí começou a minha jornada, que aí eu comecei a fazer atividade física um dia sim, um dia não, e medir a glicose. Aí eu coloquei aquele sensor Libre para ver a medição da glicose, eu comecei a ver que o treino estava resolvendo. E um dia sim, um dia não resolvia. E você estava tomando quantos remédios nessa época aí agora? Eu estava tomando 2 doses de glifage XR850, ezetimibe, rosuvastatina, aí tinha um outro remédio que eu esqueci o nome aqui agora. Então os 4. Não, porque comecei a tomar o Forxiga depois, né? E aí eu comecei a praticar atividade física todo dia, 2 horas de academia direto. Todo dia. E aí, passando uns 4 meses, quando eu refiz os exames já tinha normalizado tudo. E aí eu comecei a ganhar massa, em 7 meses de treino eu ganhei 8 quilos de massa. E aí meu médico já cortou as doses para metade. Uhum. Eu já passei a tomar um glifage só, não tomava mais a rosuvastatina. E o ezetimibe, que era o remédio para os triglicéridos, que o meu problema da pancreatite foi triglicéridos, que subiu a mais de 1000. E aí nessa brincadeira aí eu tomei gosto para a coisa e fui treinando. Já vai fazer 2 anos, quase 3 anos isso. Então, eu saí de um quadro de 120 quilos, durante a pancreatite eu caí, fiquei abaixo de 70 quilos. Depois ganhei massa e cheguei a ponto de hoje estar com 88 quilos. E pelas fotos, pode pôr as fotos aqui no vídeo, né? Depois eu vou pegar umas fotinhas, gente. Pelas fotos não dá nem para reconhecer direito que é você, né? Porque é muita diferença. No início estava muito sedentário, né? Bem acima do peso. E depois que teve esse problema, então, aí você perdeu muita massa magra também, né? Ficou oposto, né? Porque nem sempre ser magro é saudável. Então tem que ter uma composição corporal boa. Depois, né, disso eu comecei, né? Depois desses 8 meses de treino aí, eu passei a
a treinar mais, né? Aí até foi quando a gente começou a fazer aquele programa lá de 90 dias. E hoje, assim, tem 3 anos que eu não piso numa emergência de um hospital. Não tive internação nenhuma mais. E agora é só no monitoramento mesmo, de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, eu faço esses exames aí. Eu lembro que quando a gente começou a treinar, você ainda usava o Philippe, né, o que calculava ali a glicose, e depois que a gente começou a treinar esses 90 dias, no final nem precisava mais ficar medindo o tempo todo. Aí você passou a medir só de tempos em tempos com o... Espetadinho no dedo. Espetadinho no dedo, né? O problema é que o que acontece? Quando você aplica o sensor, você aplica numa área que tem gordura. Então, ele dá uma diferença de mais ou menos aí uns 10 a 15 unidades do da espetada. E como eu comecei a ganhar massa e perdi gordura no braço, eu tinha a opção de colocar o sensor no glúteo ou na barriga, né? Para poder medir. E aí a minha glicose estava ficando muito estável, então eu parei de usar aquele negócio, eu espero. De todo jeito eu faço a medida de manhã. O bom de ter usado o sensor é porque eu consegui mapear todos os alimentos que para mim tinha um efeito negativo na glicose, de subir muito. E com isso, hoje eu estou tomando só 2 tipos de remédio. Aí eu mudei a medicação também, hoje eu estou usando o Jardiance, que é um remédio que ele tira a glicose do sangue, joga para a via urinária, né? E ele reduz o estresse cardíaco, então ele protege o seu coração. E o ezetimibe, porque já é um problema genético do triglicérides subir demais. E acabou. Só estou usando esse e possivelmente, talvez, o Jardiance vai sair fora de acordo com o que está indo nos treinos, né? Mas eu ainda uso ele mais por segurança, né? Mas o treino, assim, mudou completamente a minha vida na questão, a qualidade de vida, o controle de... Hoje, por exemplo, meu colesterol está 112. Meus triglicéridos estão em torno de 150, 130. Então, eu tive que parar de usar rosuvastatina porque meu colesterol estava baixo demais. E lembrando que todas as alterações, todo o tratamento do Anderson foi feito com acompanhamento médico mesmo. Então, cuidado aí, se você está vendo nesse vídeo, ele fez, vou fazer também. Então, cuidado, você tem que fazer de acordo com a prescrição do seu médico, tá bom? Aqui é só uma informação, uma história que a gente está contando, que é bem interessante para a gente ver. É uma história de superação, onde o meu aluno passou por ele achou que ia morrer de tão ruim que estava o quadro, e depois ele conseguiu mudar de vida completamente. E me fala uma coisa que ele sempre me falava nos treinos: hoje em dia sua vida é melhor, sua qualidade de vida é melhor do que quando você era adolescente, não era? Sim, meus exames hoje estão melhor do que quando eu tinha 18 anos. O físico, eu tenho um físico hoje que eu não tinha quando eu tinha 20 anos de idade, entendeu? A questão do acompanhamento médico foi essencial porque é o seguinte, né? Depois disso, eu conheci vários médicos que hoje tem um cardiologista, que é o Dr. Luciano, que com ele me acompanha. De 4 em 4 meses eu faço check-up. Eu não tenho medo do médico, faço exame mesmo. Eu fiquei viciado em dados. Então, eu faço exame para me saber como é que tá. Você aprendeu muita coisa também. Aprendi muita coisa. Eu tive que estudar muita coisa porque, por exemplo, eu passei por muitos médicos que viravam para mim e falavam assim: você tem que estar na cuidado com a diabetes. Minha glicose já estava 240. A minha glicemia glicada estava 12. E você acima de 5,6, eu acho que 6,4, parece, no seu limite superior, você já é pré-diabético. Eu já estava super diabético, o cara falando comigo para não tomar cuidado com a diabetes. Aí, a diabetes já tinha me pegado. Ele poderia simplesmente ter me prescrevido a medicação, mas o cara não fez. Ele não prescreveu? Não, esses médicos que eu ia, que eles falavam assim, você tem que tomar cuidado com a diabetes, eles não me prescreviam porra nenhuma. Não prescrevia? Não prescrevia nada. Só falava que eu tinha que tomar cuidado, mas e qual é o problema? Eu sou leigo. Eu passei a entender as coisas depois eu comecei a estudar. Eu comecei a encontrar profissional de verdade na minha vida, que aí eu comecei a perguntar, comecei a estudar, comecei a mudar. E aí sim, hoje quando eu pego meu exame e vejo o valor da glicemia, da glicemia glicada, eu sei se eu estou bem ou ruim, mas eu ainda vou no meu médico e falo assim,
que eu tenho que fazer aqui para dar uma melhorada, né? Não, isso mostra pra gente o quanto que é importante a informação em saúde. Inclusive, o motivo que eu estou fazendo o canal é propagar a informação de saúde e para ajudar na prevenção. Porque o seu conhecimento ajudou você a escolher um bom profissional, um profissional que você confia e efetuar o tratamento, né? Bom, essa questão de você ter um profissional que você confia faz toda a diferença no seu tratamento. É claro, não é só o remédio. A ideia do remédio é para você tomar ele e receber aquela pancadinha ali para amenizar as coisas, mas você tem que mudar seus hábitos alimentares, atividade física, tudo aquilo que você vivia, que te levou àquele problema, você tem que cortar. Mas se você não tiver um profissional que você confia e que ele te encaminha na direção certa, você vai ficar lá correndo atrás do próprio rabo, não vai resolver nada. E um dia você morre. Aí um dia você morre, eu não aguentei. Eu acho legal para quem às vezes está em algum quadro muito ruim, às vezes até assistindo esse vídeo de algum hospital, não desanimar, tudo pode mudar, sempre com o pé no chão, mas sempre acreditando que as coisas podem melhorar, né? Até porque essa esperança de que pode dar certo ajudou o seu psicológico naquela hora, naquele momento, certo? Eu comecei a treinar, a princípio eu não tinha esperança que ia dar certo não, sabe? Mas eu estava lá, era a única chance que eu tinha. Então, eu tinha que fazer isso. Então, aí, 4 meses depois eu comecei a ver os resultados e comecei a ter mais ânimo, mais energia. E aí fui tomando gosto pela coisa e aí continuei. Então, O poder do hábito, né? foi o hábito. E hoje você chega a gostar de treinar. Sim, hoje eu não treino 7 dias por semana, 2 horas por dia, igual eu fazia. Hoje eu treino em torno de 5, às vezes por semana, 1 hora, 50 minutos. E o mais interessante é que eu como muito mais coisas hoje, só que assim, não como aquela comida que eu comia há 10 anos atrás. E me sinto bem, não tenho problemas, assim, eu consigo... O pico para trabalho é outra coisa, a minha vida é totalmente diferente, né? Mas a ideia é o seguinte, você tem que ter um acompanhamento médico e praticar atividade física. O homem, principalmente, que não gosta muito de ir no médico, você tem que ir no médico, fazer seus exames porque se você perguntar a alguém sobre saúde masculina, eles só vão lembrar de uma coisa, Novembro Azul, aí você já sabe o resto, né? Mas existe uma cadeia de coisas que vem muito antes de um câncer de próstata que pode te matar. Talvez você chegar nesse estágio é justamente porque lá atrás você não cuidou de outras coisas. Hoje em dia a saúde masculina, o cuidado com a saúde masculina às vezes não é tão difundido, né? Na verdade, não é difundido, não. Ninguém está aí para o homem. As pessoas querem que o homem se lasque. Se você passa na calçada e vê um homem na sarjeta, ninguém olha. O mendigo, ninguém está aí. Se você é homem, você só pode... Um homem só pode contar com 2 pessoas. 2 coisas, né? Deus e ele mesmo. Se você tiver família, você pode contar com um terceiro pilar de família para te ajudar. Mas se você não tem família, então é só você e Deus. Se você não acredita em Deus, é só você. E se você não se cuidar, meu filho, ninguém está aí para você, não. Você não deve esperar o Estado te ajudar, porque ele nunca te ajuda. Você pensar que para o Estado é legal que você contribua até os 65 anos e morra depois, aí você vai começar a tratar o seu corpo diferente, para viver mais. Porque quanto mais você vive, é melhor para você. Né? E não preciso explicar muita coisa mais, né? Se não entendeu até aí, não adianta. Tem algum livro que você indica? Tem um livro muito bom, Tim Ferriss, se chama 4 Horas para o Corpo. Ele é dividido em 4 capítulos por assunto. Então você vai encontrar 4 capítulos para perder gordura, você vai encontrar 4 capítulos para ganhar massa, 4 capítulos para poder melhorar seu sono, 4 capítulos para poder você melhorar sua saúde sexual. Qual que é o nome do livro? Chama 4 Horas para o Corpo. Muito legal. E se você... Eu não li esse livro, vou ler aqui também, vai ser legal, que aí eu posso dar meu relato de que eu achei do livro. Vou colocar o link do livro aqui na descrição, que comprando pelo meu link não fica mais caro para ninguém, não fica mais caro para você.
fica o mesmo valor se você achar no site, só que você ainda ajuda o canal, tá bom? Então, tá aí o relato do Anderson. E a mensagem desse vídeo é para não desistir e para se cuidar, para viver muito e bem, que é a proposta do canal, né? Ter informações de saúde de qualidade para viver muito e bem. Informações de saúde mental, física e de relacionamentos. É isso. Conto com vocês para compartilhar e ajuda só inscrevendo aqui, já ajuda muito, tá bom, gente? Até mais!